Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Trilhas da História, um podcast do projeto de extensão do curso de História da UEA em Tefé. Você já sabe, hein? Pode acessar os episódios do Trilhas no YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music e agora recentemente no Apple Podcasts. Tudo na palma da sua mão. É só digitar Trilhas da História, se inscrever e seguir nosso podcast. Eu sou o professor Daniel Lima, professor aqui no Colegiado de História do SESC UEA. Estou à frente, responsável, juntamente com o professor Luciano Teles, por esse projeto riquíssimo que já tem aí percorrido o Brasil e o mundo. Estamos muito felizes por isso. E hoje nós temos um episódio bem especial, tá? Vamos falar sobre memórias escondidas, documentos do MEB em Tefé. O MEB é o Movimento de Educação de Base. Daqui a pouquinho nós vamos revelar quem é a nossa convidada especial. Mas antes, olha, hoje eu gostaria de apresentar os apresentadores desse episódio. Os dois novos integrantes da equipe, Monique Silva e Bruno Pereira, do curso de História, integram a equipe do podcast Trilhas da História. São eles que vão conduzir a entrevista hoje. Olá, Monique e Bruno, sejam muito bem-vindos. Como vai? Bom dia a todos e a todas. Estou muito feliz de participar desse episódio, especialmente por ser minha estreia aqui como apresentadora. Sou grata por essa oportunidade de fazer parte dessa equipe maravilhosa e é isso. Bom dia a todos os ouvintes, do podcast. Estou um pouco nervoso, é uma coisa nova para mim, mas estou aqui para contribuir com essa segunda temporada, que já ultrapassou fronteiras. Então, vamos dando início aí ao nosso podcast. Então é isso, sejam bem-vindos, assumam o programa, espero que seja um episódio riquíssimo, porque eu tenho certeza que a temática já é. Então vamos lá. No episódio de hoje, o Trilhas da História abre espaço para iniciação científica no curso de História. Nossa convidada é a Milena Barbosa, discente e finalista do curso, que vem compartilhar os resultados de sua pesquisa. Ela mergulhou nos arquivos da Rádio Rural da Igreja Católica, revelando fonte pouco explorada acerca do movimento de educação de base, o MEB, em Tefé. A pesquisa destaca o desafio de trabalhar com um acervo documentais frágeis, muitas vezes esquecidos, mas que trazem contribuições valiosas para a história da cidade e para a compreensão da experiência amazônica. Ao longo do episódio, veremos como esses documentos podem iluminar aspectos da vida social e política da região, além de refletirmos sobre a importância da iniciação científica para a formação de novos historiadores. Então vamos lá, vamos apresentar a nossa convidada. Milena, natural de Tefé, discente e finalista do curso de História aqui do SESC UEA. No último ano, ela desenvolveu sua iniciação científica, que foi um levantamento documental e bibliográfico no acervo do Movimento de Educação de Base aqui em Tefé. Ela é também pesquisadora no Instituto Mamirauá, desenvolvendo projetos na área de saneamento básico, tratamento de água e história ambiental na região central da Amazônia. Milena, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Trilhas da História. Muito obrigada pela recepção, Bruno e Monique. É um prazer estar aqui fazendo parte desse podcast e pelo convite também de estar contribuindo como discente aqui do curso de História. Que maravilha, Milena. Antes de iniciar o primeiro bloco de perguntas, quero lembrar a interação aqui com os ouvintes nas plataformas. Compartilhem o link, façam comentários. Para a gente começar a primeira pergunta, Milena, fale um pouco sobre a sua trajetória de vida, quem é a Milena Pinho Barbosa e como surgiu seu interesse pela área de História. Eu sou nascida e criada aqui em Tefé, como o Bruno bem me apresentou. Desde criança eu tenho uma afeição muito grande por leituras e livros, então isso veio me despertando ao longo da minha infância, adolescência, esse desejo por estar descobrindo, conhecendo novas histórias, novas formas de ver e pensar. Então isso me influenciou bastante
a seguir na área das ciências humanas, mas também desde os meus 16 anos eu desenvolvo pesquisas voltadas para o saneamento ambiental aqui na região de Tefé. Então, quando eu comecei a estudar a história de Tefé, isso foi também aprofundando a minha curiosidade sobre descobrir mais as histórias que perpassam e que construíram a nossa cidade também. Que legal, Milena. Então, assim, para a gente entrar no nosso tema, a nossa segunda pergunta é, entrando assim no nosso tema, sobre as memórias escondidas, como se deu esse projeto de iniciação científica sobre o movimento de educação de base em Tefé? Explica isso aí para a gente, de modo geral, para a gente e para os ouvintes. Então, esse projeto ele se iniciou de uma forma muito pessoal. O meu avô, ele foi monitor do movimento de educação de base na comunidade de Nogueira, e desde criança eu escuto a história dele sobre como foi essa atuação dele. Então, quando eu entrei no curso de História e eu pude conhecer mais sobre as histórias daqui da região, eu percebi como que as histórias do meu avô estavam muito relacionadas ao desenvolvimento aqui da região do Médio Solimões. Então, isso me acendeu uma curiosidade para ir buscar fontes que comprovassem ou dessem firmeza para essas histórias e essas falas dele. Então, eu fui lá na Rádio Rural, onde eu sabia que existia um acervo, e lá eu encontrei os arquivos do Movimento de Educação de Base, que são o MEB. Então está aí para os nossos ouvintes, né, o interesse da pesquisa muito atrelada ali a interesse familiar, né, uma curiosidade familiar que levou ali a curiosidade para pesquisar os arquivos da Rádio Rural. Então vamos lá, para continuar com essas perguntas, pensando na nossa cidade, naquele contexto, o que você encontrou nos arquivos da Rádio Rural, da Igreja Católica, durante a sua pesquisa, que informações você acessou sobre o MEB em Tefé? Então, Monique, foi super interessante essa ida no acervo, porque até então eu desconhecia como era o espaço do acervo. Então, quando eu cheguei lá no local para fazer a pesquisa e olhar os arquivos do MEB, eu me encontrei com um cenário muito inesperado. Quando nós falamos de arquivos, normalmente nós imaginamos aqueles arquivos que são bem organizados, bem catalogados e onde você consegue identificar aonde estão esses documentos. No caso do acervo daqui de Tefé, não é isso. Quando eu cheguei lá no acervo, eu percebi que todo o arquivo estava desorganizado, porque o acervo da Rádio Rural não é necessariamente só sobre o movimento de educação de base. Ele envolve também outros documentos relacionados à Igreja Católica e à prelazia de Tefé. Então, todos os documentos que estavam relacionados ao movimento de educação de base também estavam misturados e atrelados a outros arquivos. Então, isso dificultou bastante a nossa identificação do quais eram os arquivos somente do MEB. E foi vendo essa realidade e essa desorganização que a minha curiosidade, além de, claro, descobrir sobre a história do MEB, mas também de fazer a preservação e a conservação dos materiais que estavam ali naquele acervo. Porque, como eu disse, eles não estavam organizados, não têm uma estrutura adequada e muitos dos documentos estão em estado de deteriorização. Ou seja, estão muito frágeis, estão muito danificados. Então, tudo isso, para quem faz história e já vem ali na área de história, é uma grande perda, porque aqueles documentos contam a história de Tefé, não necessariamente só sobre o movimento de educação de base, mas sobre a história que vem do meu avô, mas também do avô de quem está ouvindo, de quem está produzindo. São de pessoas que fizeram a história, mas que durante muito tempo foram esquecidas. Então, esses documentos, quando eu cheguei lá, eu senti como se eu estivesse perdendo. Isso é um sentimento muito pessoal, como se eu estivesse perdendo muitas vozes de pessoas que estiveram e viveram aqui na região. Então, por isso, o meu objetivo, quando eu cheguei lá no acervo, não foi só organizar e preservar os arquivos do MEB, mas de todo o acervo da Rádio Rural. E, para completar, sobre as informações específicas do MEB, eu consegui identificar que as pessoas, principalmente os padres e missionários que atuavam aqui nesse movimento, eles tiveram uma ação muito positiva e progressista em relação à ditadura militar.
Então, eles conseguiram aqui na região fazer uma resistência a esse regime de exceção, fortificando movimentos sociais e a reivindicação de direitos humanos para a população ribeirinha aqui da região. Que maravilha, Milena. Foi através dessa curiosidade sobre essa temática, sobre esses arquivos que foram esquecidos ali na rádio, né? Que trouxe você a pesquisar. Bruno quer falar, quer comentar um pouco sobre essa pergunta que ela expôs aqui, essa curiosidade que nós tivemos? Com certeza, com certeza. Até porque o meu TCC está saindo sobre a gestão documental aqui em Tefé. Então, assim, quando você fala, Milena, dos arquivos desorganizados, dos arquivos documentais que estão lá se perdendo com o tempo, né? Pela umidade, pelas traças que estão correndo esses arquivos. Será que você não pode ser uma entrevistada minha do meu TCC? Ele já abriu o convite, né? Claro, eu posso participar. Eu acho que todos esses espaços, tanto o convite para participar do podcast, quanto outros espaços para estar falando do acervo, eles são muito viáveis, porque muitas pessoas desconhecem esses locais e eles precisam ser mais acessados justamente para eles terem uma maior organização, uma maior infraestrutura, porque somente eu sozinha com o projeto de ser não consigo fazer tudo isso. Isso vai muito além de uma capacidade de um aluno. Isso são relações institucionais que devem ser firmadas. Então precisa de um movimento de pessoas pesquisando, de pessoas interessadas e engajadas a estarem ali protegendo e preservando esse material. Pois é, interessante, até porque quando a gente pensa nos arquivos, a gente pensa que está lá tudo organizado, tudo bonitinho, e não está assim. Geralmente, se a gente for pesquisar os arquivos do Brasil, geralmente está assim, desorganizado, com falta de estrutura, e implica em perda de informações relevantes para a cidade de Tefé, principalmente, né? Então, a gente está chegando aí no nosso intervalo, né? Nossa primeira parte. E você já deve estar ouvindo aí a música de fundo, a música que se chama O Bêbado e o Equilibrista, de Elis Regina. Então, aprecie essa música e já voltaremos. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. E nuvens lá no mata-borrão do céu chupavam manchas torturadas que sufoco louco. O bêbado com chapéu coco fazia irreverências mil pra noite do Brasil, meu Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode se machucar. Estamos de volta aqui no
nosso segundo bloco, né? Você acabou de ouvir a música de Elis Regina, né? Que trata aí de um tempo não muito legal da nossa história, mas que é um fato aí importante para ser lembrado, né? O historiador tá aqui também para lembrar aquilo que a sociedade quer esquecer, né? Hoje nós estamos aqui no 19º episódio, né, com o tema Memórias Escondidas de Documentos do MEB em Tefé, entrevistando Milena Barbosa, que faz pesquisas, né, sobre esse tema. Também desenvolveu a sua iniciação científica, né, fazendo levantamento bibliográfico no acervo do MEB. Você que está aí, né, não esqueça de fazer interação conosco, né? Estamos aí nas plataformas, faça a sua pergunta, a sua curiosidade, que a gente vai estar respondendo, né? Vamos iniciar então, Milena, o nosso segundo bloco de perguntas. Quais os desafios que você enfrentou ao trabalhar com os acervos documentais que foram pouco acessados, né? Como estes que estão lá na Rádio Rural? Pela experiência que você teve quanto à preservação e à catalogação desses materiais. Então, Bruno, eu acho que eu consigo listar 3 desafios que foram e que eu vejo como centrais na minha experiência durante a IC. Porque como o acervo ele é um local muito grande e apenas eu estava atuando como uma bolsa de iniciação científica lá dentro, uma das coisas que eu primeiro senti ao entrar lá foi esse despreparo enquanto pesquisadora para estar atuando ali com a preservação e a catalogação de materiais que estão danificados. A gente não tem essa preparação, cabe ressaltar que nós estamos nos formando para licenciatura em História, então nós vamos ser professores. Por mais que tenhamos essa pegada de pesquisa aqui dentro, ainda assim é muito básico o que nós aprendemos. Então, a falta de preparo para como manusear um documento, como guardar, como catalogar, foi um primeiro impedimento, mas isso não me fez desistir. Fez eu, na verdade, procurar me preparar, procurar pesquisar, fazer cursos que estivessem voltados para essa organização de acervo, para a criação de planos de acervo, para que justamente não só eu, mas eu apresentasse esse plano de acervo à universidade e a gente pudesse fazer uma ligação e uma junção também institucional entre a Igreja Católica, para nós acessarmos, né, esse acervo, e a Universidade do Estado do Amazonas. Então, esse apoio institucional também assim foi um dos desafios, porque a gente precisa, como eu disse, não sou só eu, enquanto aluna, enquanto moradora, enquanto discente, né, a estar lá, mas isso tem que vir de um movimento muito maior. Então, o apoio institucional nessas situações ele se torna fundamental para que também esteja ali financiando materiais e recursos, porque nós não temos isso lá dentro. Lá existe essa falta e ausência de materiais como luvas, máscaras, álcool, ou mesmo grampos para a gente estar organizando o material ali, impressoras ou scanner para a gente estar fazendo a digitalização desse material. Tudo isso são coisas que a gente pensa em organizar, que estão ali no plano de acervo, né, de como deveria ser cuidado desses acervos, mas que, na prática, eles ainda deixam a desejar. Milena, interessante, muito interessante, porque é a realidade, né? É a realidade que o historiador se encontra, né? Como você mesmo disse, a gente está sendo formado para ser professor. A gente não tem, assim, essas ferramentas, digamos assim, essas aulas, né, para entrar em contato com o acervo. Mas, assim, a gente está falando da Rádio Educação Rural de Tefé. Mas, assim, qual é a localização dela, assim, para situar a galera que está nos ouvindo aí pelas plataformas? A rádio, ela fica ali na rua Benjamin Constant, bem ao lado da Igreja Matriz, ali no centro da cidade. Inclusive, Bruno, eu queria aproveitar para complementar o seu comentário que o curso de História da UEA, ele oferece cursos de introdução
a pesquisa histórica, teorias da história, mas que na prática isso precisa ser mais reforçado. Então, existem as bolsas de PAIC, ou seja, iniciação científica, que são ofertadas pela UEA, e foi através da onde eu desenvolvi a minha pesquisa, que estão aí justamente para fazer com que a gente se prepare para essa vida acadêmica de pesquisa em história. Então, o programa de iniciação científica, ele propõe estimular os estudantes de história a estarem nesses espaços de desenvolvendo pesquisas. Muito esclarecedor, Milena. Que tipo de contribuições esses acervos pouco explorados podem oferecer à pesquisa histórica aqui em Tefé? Muito boa a pergunta, Monique, e eu acho super importante porque eu acredito que esse acervo contém a história de Tefé. Não a história que foi escrita e nos contada na escola, mas a verdadeira história de Tefé. Porque nesse acervo há muitos documentos que vêm desde o século XIX e perpassam todo o século XX. Então, eles contam bastante como foi a formação do território de Tefé e que tipo de pessoas estavam aqui, o que eles estavam fazendo, que tipo de informações eles estavam buscando. E isso é muito relevante para nós, historiadores, para justamente tirar a nossa região daqui da Amazônia desse vazio demográfico que nos foi colocado, que nos colocaram. Então, analisar esses documentos e pesquisar nessas fontes nos faz escrever uma história que seja vista de baixo para cima. Agora, pensando em outras temáticas aqui na Amazônia como um todo, quais são as possibilidades? Tem muitas possibilidades. Um documento pode ter várias temáticas. Por exemplo, lá no acervo tem muitos jornais, então nós encontramos muita situação das denúncias que as pessoas levavam para os jornais. Por exemplo, hoje nós falamos sobre a falta de energia, a queda de energia, mas isso já era discutido e já era um problema antes, então isso pode ser observado nos jornais que tem lá. Também podemos estudar os movimentos sociais onde a Igreja Católica atuava, como o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, a Comissão Pastoral de Terra, que traz questões relacionadas à reivindicação e o direito à terra das populações indígenas e também tradicionais. Tem documentos que falam sobre a saúde de idosos, de criança, os hospitais que aqui haviam, tem toda essa documentação ali dentro. Questões sobre resíduos sólidos, meio ambiente, saneamento, tudo isso a gente pode encontrar nessa gama de arquivos que tem lá dentro do acervo. Então, principalmente projetos de grande cunho econômico, principalmente ali da década de 70, 80 e 90, eles estão registrados lá nesse acervo, por exemplo, como a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que foi a Sudam. Interessante, Milena, mais uma vez. Você tocou a possibilidade, né, do que no passado, da história de Tefé, ocorria muitas falta de energia, né? E aí veio uma lembrança de infância minha, porque a primeira vez que eu vim aqui em Tefé, eu acho que foi no ano 2007, 2008, eu era criança. Então, assim, eu via a minha avó alugava uma casa ali na rua Hermes Tupinambá, eu acredito. Ali onde hoje é o Marreira, o supermercado Marreira. Então, ali, era de lei, 7 horas da noite, faltar energia. Era de lei. Então, assim, mostra que não é de hoje que essas faltas de energia que está ocorrendo atualmente em Tefé ocorrem, vem de uma década, acredito eu, né? Se eu não fizer a conta aqui certa, de cabeça. Mas, assim, presenciei manifestações das pessoas tefeenses buscando seus direitos, né? Inclusive, né, esse tema, para você estudante de história que está sem tema, olha só que tema interessantíssimo para você pesquisar, a falta de energia em Tefé, né? Muito a ver com a história do tempo presente. Bom, infelizmente nosso tempo está acabando, né? Estamos chegando na última pergunta. Milena, pensando nos novos pesquisadores, né, os novos historiadores e professores também, o que você diria aos seus colegas de curso acerca da pesquisa histórica? Como você enxerga os novos pesquisadores na valorização desses acervos que estão lá caindo aos pedaços? As traças estão, enfim, acabando com aqueles arquivos.
Bom, Bruno, eu diria para os nossos colegas que estão nos escutando aqui e que podem também repassar para outros colegas, que a pesquisa histórica, ela, por mais que durante a graduação e aqui no curso as pessoas nos coloquem medo, ela não é um bicho de 7 cabeças. Na verdade, ela é muito mais fácil e necessária do que as pessoas imaginam. Então, algo que eu digo para os meus colegas é que não tenham medo e não fiquem acanhados diante da pesquisa, porque não é um pesquisador de fora que consegue fazer, mas nós aqui, que moramos na cidade, também conseguimos fazer e temos mais propriedade para falar sobre a nossa história. Como você bem citou, nós passamos por situações de energia na infância que para nós eram naturais, mas que hoje nós percebemos que não são. Então, tudo isso nos instiga a pensar a nossa realidade e a nos levar a pensar novas formas de pesquisa, novos temas de pesquisa. Os nossos próprios avós podem nos contar histórias muito valiosas que podem contribuir para a pesquisa histórica através da história oral. Então, eu enxergo esses novos pesquisadores, essa nova geração de historiadores, como alguém mais propício a realizar e estar à frente desses movimentos e realizando pesquisas voltadas para a nossa cidade. Existem pessoas que realizam pesquisas, mas que são fora do nosso contexto, são de outras temáticas, são de outras regiões. Então, trazer pessoas e mostrar para as pessoas daqui, principalmente historiadores, que existem documentos e temas e contextos a serem analisados aqui na nossa região, fortalece também a nossa formação enquanto historiador, mas também a nossa comunidade historiográfica aqui na cidade de Tefé, que é o que está precisando desse fortalecimento. Inclusive, já deixo essa propaganda para o pessoal ir visitar o acervo, procurar olhar os materiais que estão lá, nos ajudarem também no processo de organização e digitalização desse documento, porque lá existe uma gama de possibilidades de pesquisa. Tem fotos, tem vídeos, tem fitas cassetes, tem peças arqueológicas, tem jornais, tem livros antigos, tem diários. Então, são muitas fontes para que nós possamos analisar, catalogar e também fazer uma nova história, uma história que seja nossa e local. Também aproveito aqui o espaço para agradecer a dona Aparecida, que é a responsável pelo acervo, que me acolheu lá, esteve comigo me orientando e me ajudando também ali na organização. Quero deixar meu carinho e meu agradecimento a ela, que também faz um trabalho voluntário ali dentro. Então, esse esforço dela de estar ali nos ajuda bastante. Quero também agradecer aqui o meu orientador, o professor Dr. Tiago Santos, que me deu essa oportunidade de estar desenvolvendo a IC, confiou em mim também quando eu fui lá no acervo e propus a ele esse desafio de estar organizando e digitalizando essa documentação. Então, quero agradecer a ele essa disponibilidade de estar ali me orientando. Maravilha, Milena. Muito bem, nós queríamos agradecer aqui inteiramente ao nosso professor Daniel e eu queria chamar o senhor aqui para concluir o nosso podcast. Olha, primeiramente, parabéns, tá, Bruno e Monique. Vocês fizeram uma excelente entrevista, vocês saíram muito bem, viu? Esse é um dos objetivos desse podcast. A gente não quer só informar a comunidade historiadora das produções, das pesquisas que estão acontecendo, mas está também treinando novos professores e pesquisadores a atuarem na dimensão pública da história. Ficarei maravilhado em saber que em breve a Milena tem um podcast, o Bruno também, a Monique lá na frente vai fazer um trabalho com seus alunos. Então, é isso, gente. Eu estou voltando aqui para finalizar o episódio, para agradecer você, Milena, por um episódio tão riquíssimo de informações para o crescimento da nossa área. Agradecer o Augusto, que está ali, gente, ele é fundamental nesse processo de crescimento do podcast Trilhas da História. Meu agradecimento especial para você mais uma vez, professor Guilherme, toda a equipe. Seus agradecimentos finais, Milena. Eu só tenho a agradecer a toda a equipe do podcast, ao senhor, o professor Daniel, a Monique, o Bruno, a Mila, o Augusto, por estarem aqui fazendo essa iniciativa, fazendo esse programa e levando esse conhecimento para mais pessoas.
Então, agradeço muito o espaço que me foi cedido hoje. Maravilha, gente. Olha, compartilha esse link, tá? Comenta aí, faz a sua pergunta. Se você quiser fazer alguma pergunta a Milena, pode fazer aí no YouTube, nas outras plataformas. A Milena com certeza vai estar disponível para responder. Vamos fazer esse episódio ser uma extensão para você que quer pesquisar história em Tefé e em outros lugares. Segue nosso Instagram, tá bom? Segue nossa página aí, fique atento aos próximos episódios. A nossa segunda temporada já está chegando aí no meio, né? Na metade, no semestre. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.